Muito bem, gente. Eu vou conversar agora com o terapeuta, o professor Lúcio Toasi, ele que usa uma ferramenta, uma técnica de trabalho chamada coimalogia. E ele estava me contando aqui nos bastidores que é uma ferramenta eficaz para tratar diversas patologias que afetam o ser humano. Principalmente os problemas psicossomáticos, né? Aqueles que ficam aqui, ó, guardados no nosso cérebro. E ele estava me contando aqui nos bastidores que o nosso cérebro é como um computador, que muitas vezes ficam ali registrados um monte de coisas, que acabam em determinado momento emperrando o nosso computador, né? E ele entra num verdadeiro blackout ali, para tudo, trava tudo. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Exemplifiquei bem o nosso bate-papo de hoje? Extraordinário exemplo. Então conta pra gente, como que se forma o sofrimento humano? Nossa, Mário, você já disse na sua entrevista inicial como se forma. O cérebro é como um computador. Ele vai registrando aquilo que é enviado para ele. E normalmente, veja bem, pela experiência que eu tenho, os clientes chegam a mim, 98% deles não sabem como se formou o sofrimento que eles estão carregando. Uhum. E esse sofrimento entraram de um modo, eu chamo, espontâneo, sem a pessoa querer. Portanto, a pessoa não tem culpa do sofrimento que ela está passando. E não podemos recriminá-la, consequentemente. Uhum. Ela simplesmente sofre. Como se formam? É um computador, você disse, o cérebro, né? Ele recebe informação através da audição, através da visão, através dos demais sentidos. E os cientistas chegaram, então, analisaram bem essa influência de informações que vão se acumulando dentro do cérebro. Isso em qualquer época da vida. Em qualquer época da vida. Pode ser, de repente, um acontecimento que ocorreu lá no passado, ainda na juventude, ainda criança, mas que ficou guardado e, de repente, em algum momento ele acaba desencadeando algum problema. Sim. Veja bem, pode ser de qualquer momento da vida. Aí ela forma um monólogo. Okay. A lembrança daquele sofrimento anterior. Uhum. Então, esse monólogo, segundo os cientistas, interno que a pessoa faz, sobre as informações que ela recebeu nas suas experiências, da sua vida, são maiores, o monólogo interno é maior, inclusive, de toda a informação recebida pelos sentidos. Olha, que coisa. Com um detalhe muitíssimo importante, Mário. Essa informação, antigamente, a gente achava que ficava somente no crânio, no encéfalo, na parte craniana, no cérebro, na mente da pessoa. Vários cientistas com muitos anos de estudo, inclusive alguns recebendo o Prêmio Nobel da Medicina, comprovaram que essa informação do monólogo e da informação é repassada para todo o corpo instantaneamente. De um modo que nem a pessoa percebe, mas está se realizando toda essa difusão interna dentro do próprio corpo. É um sofrimento generalizado. Generalizado. Atinge não somente a mente, mas todo o corpo. Essas são as consequências, então. Seriam as consequências. Aí cria, segundo o cientista, o David Lee, ele diz o seguinte: quando você recebe esse insumo de informação, que os cientistas chamam até substâncias informacionais, vejam bem, com culpa ou sem culpa, geralmente 98% é sem culpa, essas informações são repassadas para o corpo. E o cientista disse o seguinte: o primeiro órgão cerebral que recebe essa informação é o cérebro reptilíneo, Mário. O cérebro reptilíneo, para você saber que nós temos vários cérebros, não é só um, é só estudar que vocês vão compreender isso. Ele é responsável pela respiração nossa,
pela nutrição e pela batida cardíaca. 3 funções fundamentais à vida. Perfeito. Então, na hora que ele recebe esse insumo, que vai entorpecendo o seu funcionamento, ele repassa para essas partes do corpo que ele é diretamente responsável. A respiração envia oxigênio para todas as células do corpo. 5 minutos, Mário, sem respiração, nós padecemos. O professor estava me explicando que ele já cuidou de... eu vou usar a palavra, não sei se é paciente que você usa, professor? Cliente. Que tem clientes que foram lá até o seu escritório reclamando de um sofrimento interior e passaram por diversos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, tomam medicamentos, calmantes, antidepressivos, e aquela dor interior não passa, é algo constante. É possível tratar isso aí através dessa técnica que você denomina de coimalogia, professor? Sim, veja bem, voltando um pouco antes. Então, esse entorpecente, o cérebro reptilíneo envia para todas as células do corpo. São 60 trilhões de células que recebem essa informação. E grava. E 100 bilhões de neurônios que recebem também essa informação e grava. Isso é automático. Além disso, é mantido pelo monólogo que a pessoa faz sobre o seu sofrimento. E quem alimenta essa máquina? Primeiro, essa informação ela é alimentada pela repetição diária. A pessoa levanta de manhã... Então cai naquela pergunta lá, eu não mereço, eu sou um perdedor, eu sou um sofredor... E começa a repetir o sofrimento do dia anterior. A agenda... Okay. Nós temos 2 agendas, Mário. Uma agenda que nos programa a nossa atividade diária. Okay. O cérebro adora. É um comando que você faz no dia anterior. Amanhã vou fazer isto, aquilo. Perfeito. Durante a semana faço isso, durante o mês, durante o ano. 365 dias o cérebro recebe o comando e o corpo vai executar. Você está aqui porque deu um comando. E eu estou aqui porque ele recebeu um comando. Eu agendei no dia anterior que eu teria que estar aqui, fazer uma entrevista, papapá. Exatamente. Eu fiz um agendamento do meu dia a dia. Isso é extraordinário para o cérebro. Ok. Extraordinário, porque sempre algo novo está acontecendo. Ok. E o cérebro adora isso. No sofrimento, Mário, acontece o inverso, a agenda antiga. Ele fica vivenciando e repetindo os sofrimentos do passado. O sofrimento. Okay. Então a pessoa se vê feia, gorda, depressiva, estressada, agitada, nervosa, irritada, sem paciência, se isola, chora, e ela se vê fracassada, sem futuro, desempregada, sem rumo, perdida totalmente, com desejo até de suicídio, de morte, de desaparecer. Bom, então, simplificando, essa técnica coimalogia tem como objetivo deletar a agenda antiga. 2 coisas. Primeiro, deletar a agenda antiga. Ok. Desativar. Ok. Eu costumo até avisar para os clientes, dando um exemplo disso. Parta sempre para a agenda nova, não para a antiga. A antiga não tem novidade, é sofredora. Ok. O segundo exemplo que eu dou, você lembra da reservatória da Sanepar, Mário? Ok. Agora, anteontem, choveu bastante, ficou a água bastante contaminada. Ok. A Sanepar realizou um trabalho minucioso para fornecer uma água em condições potáveis para nós. Um tratamento. Perfeito. A vertente que levou a poluição dentro do reservatório são vertentes. Só que hoje elas continuam. Amanhã, daqui a 1 ano, 5 anos, e 50 anos que existe a empresa, está recebendo poluição. O que nós fazemos, então? O nosso corpo é igual. Nós estamos recebendo sempre informações negativas. Negativas. Então, o que nós fazemos? O primeiro trabalho, cortamos a vertente negativa. Ok. Deixa de receber informações ruins. Negativa.
A primeira coisa necessária para não manter mais o monólogo do sofrimento e que alimenta o sofrimento. Corta o sofrimento. Corta o sofrimento. Deixa de pensar no passado. Mas ela continua pensando, porque se tornou um vício de pensar sobre o sofrimento, Mário. Se tornou um vício. Ela não quer o sofrimento, mas ela repete. É como uma pessoa que não quer fumar, mas ela puxa o cigarro. E o segundo trabalho nosso, é o mais importante, nós enviamos uma vertente de água limpa para o reservatório do corpo. Ah, ok. Então, o monólogo que ela vai fazer é sobre algo prazeroso, de uma nova vida, de um novo deslumbrante. Seriam novas informações de vitória, de alcance, de aquisições. Esse objetivo que você traçou agora é muito perigoso, porque ele pode cair no pensamento positivo. Ok. Eu quero melhorar, a pessoa não vai melhorar. E eu tenho que criar um deslumbre quântico, um colapso quântico dentro de uma pessoa que leve a uma frequência vibracional intensa para atingir todas as células e todo o sistema psicossomático dela. E fazer a limpeza de todos os engramas de sofrimento que estão no interior da célula para um novo deslumbre da pessoa. E essa substância que é enviada, ela não tem peso, não tem medida, não tem cheiro, não tem cor. Veja bem, ela é quântica. Por isso que nós usamos a palavra coimalogia, ciência da comunicação imagética. Não aparece nos exames convencionais. E, entretanto, a pessoa está sofrendo mais que a dor física. Eu mostrei essa página para você, é uma página onde tem uma matéria, aqui com o professor Lúcio, onde inclusive tem uma foto de uma paciente, que ela diz o seguinte, aqui nessa manchete: decidi transformar meus sofrimentos em felicidade. Felicidade. Bem-estar. Gente, esse assunto é bastante complexo, mas o objetivo aqui do nosso programa é levar até você de casa a informação e coisas novas que façam com que você tenha opções de crescimento nessa vida. Nessa vida, nós viemos nesse mundo para sermos felizes, né, professor? Sermos felizes. Ninguém veio aqui para ser sofrer. E todos nasceram com todas as capacidades. Acontece alguma coisa lá no passado que muitas vezes emperra essa máquina perfeita que Deus criou. Bom, o assunto é longo, então eu sugiro que você acesse o site coimalogia.com.br. Lá você vai ver um pouco mais de depoimentos e do trabalho aqui do professor Lúcio Toasi, que é um estudioso de longa data no assunto. E ele tem aqui nessa revista, em outras várias revistas, depoimentos de pessoas que tinham abdicado já de viver, né, professor? Totalmente. Chegando ao ponto crucial de tentar tirar suas próprias vidas, que não aguentavam mais o sofrimento, o passado latente que batia a sua porta. E através da coimalogia, não sou eu que estou dizendo, são relatos aqui de pacientes nas revistas que dizem que conseguiram retornar às suas vidas e ter vontade de viver. Professor, tem algum telefone de contato? Sim, 3254-4842. Repetindo? 3254-4842. Ou você acessa o site lá, coimalogia.com.br. Professor Lúcio, volte quantas vezes quiser mais aqui para falar sobre qualidade de vida. Muito bem. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Vamos chamar um intervalo, gente. Já voltamos em um minuto.